quem quer vender grandes usinas tem que saber tecnicamente sobre o assunto. Então eu vou dar uma palestra técnica para quem é vendedor, empresário e gestor comercial no setor solar. Bom, galera, só para me apresentar rapidamente, sou CEO do Grupo Bono, um dos fundadores, né, da companhia, e atuo no mercado há 8 anos. Né? Como o Fábio comentou no começo, né, a gente começou lá atrás com importação, a gente trazia pendrive do Paraguai, não só pendrive, trazia aqueles skatinhos, todas essas porcariadas que vende no Mercado Livre. Mas a gente começou uma história realmente de empreendedorismo por subsistência, né? Ou seja, vim morar em Londrina, precisava me virar, precisava pagar a faculdade, sou formado em administração e gastronomia, não faço cozinha, não cozinho de graça para ninguém, né? Antes que alguém já fale, faz um macarrão, não faço. Ninguém trabalha de graça. Você fabrica estrutura de graça? Mas então minha carreira começou bem cedo na área de vendas, sempre gostei da área de vendas, sempre fui apaixonado por vendas, né? E nada mais justo do que empreender e ir para a frente comercial de uma companhia, né? Então, toda a minha trajetória veio se desenvolvendo dentro da área comercial do Grupo Bono, e nesses 8 anos são mais de 450 megas entre desenvolvimento e construção de EPC. Então, basicamente, a gente vai falar de avaliação de viabilidade. Esse projeto vale a pena para a minha empresa? Porque alguém vai fazer o projeto. Mas será que vale a pena para a tua empresa esse projeto? Segundo tópico, o orçamento desse EPC, né? É um projeto lucrativo? É saudável? Eu conheço os custos e as variáveis dele para que realmente eu possa me dedicar a essa empreitada? Terceiro tópico, contrato e gestão de risco, né? Porque muitas vezes a gente vendeu, né? O Nelson, nosso diretor, está aí para não me deixar mentir. Quantas vezes a gente não vendeu um projeto e não fechou o contrato? Inúmeras, né? Porque venda boa é contrato bom, concorda? E por fim, gestão e equipe, né, do EPC. Para quem não sabe o que é EPC, Engineering, Procurement, Construction. Basicamente, engenharia, projeto executivo, etc. Procurement, suplementação, aquisição de equipamentos, máquinas, etc. E construção, mão de obra, canteiro, campo, né, execução. Eu tenho essa equipe estruturada, eu tenho realmente como gerenciar todos esses trabalhos envolvidos nesse EPC. Então, esses 4 tópicos que eu quero abordar hoje aqui na minha palestra com vocês, né, quem é da área comercial, eu gostaria que se atentasse, porque, por mais que é uma palestra técnica, se você quer vender um projeto como esse, você tem que conhecer. É a mesma coisa, você não consegue vender um produto que você não conhece, né? Eu quero vender esse sapato. Se eu não souber o material que ele é feito, como ele foi fabricado, qual o diferencial desse sapato, como que eu entrego, como que eu fabrico, como que é a minha logística, eu estou limitado ao cliente comprar o sapato de mim, não eu a vender o sapato, né? Quem aqui já tem uma obra de 1 mega? Quem quer ter obra de mega? Eu sei que tem gente que não quer, tem gente que quer focar no varejo. Então tá. Então pouca gente aqui fez obra de mega, mas a grande maioria quer obra de mega. E a gente começa pelo primeiro ponto, avaliação de viabilidade, galera. O primeiro ponto que a gente olha quando entra um projeto na Bono, tem gente que pega um cliente, o cliente solicita um orçamento, o vendedor já mete a proposta, não é? Nem sabe se é um bom projeto, nem tem diferencial nenhum para conversar com o cliente. É aqui que a gente já começava a sair na frente dos nossos clientes, na avaliação. Na primeira reunião com o cliente, ele já sabia que a gente era diferente. Porque eu não chegava falando, não, dá certo, nós vamos orçar, você vai ver, eu vou trazer um preço bom. Isso é papo de vendedor. Quando a gente entra numa nuance de projeto de grande porte, primeira coisa, cara, qual que é o prazo do contrato? Qual que é o prazo dessa obra? Porque o cliente vem cheio de verdade. O cara falou que me entrega em 4 meses essa obra. Não dá. Não fabrica nem o transformador. Aí você vai falar para o cara que dá. Vai assinar o contrato, vai comprar o transformador. Quanto está o prazo de um transformador de 1 mega hoje? 120 dias? Ou seja, no dia 1, se você comprar o transformador, ele chega no último dia do seu contrato. Dá tempo de instalar, comissionar? Não dá. Não dá. Não dá tempo de levar da fábrica do transformador até a tua obra. Então, a maior parte das usinas, o cliente já vem determinando como tem que ser a execução, o prazo, o contrato, etc. Então, a gente começa a avaliar, tá? É eu que ponho o prazo? Ótimo. Aí, beleza. Eu escolho, cara, 8 meses. Não, passou, o cliente aprovou, está tudo certo. Então, tranquilo. E quando vem um prazo, que nem eu falei, 4 meses para executar a obra, ou um parecer de acesso que vai vencer agora em maio, não dá para pegar. Então, eu já recuso pelo prazo. Eu não vou orçar, fazer visita.
entrar no KMZ, entrar no EcoTX, ver rede. Não vou fazer nada disso. Vou ver o prazo do contrato primeiro. Segundo tópico, mapa de chuva. O período e o prazo que eu tenho de obra é quando? Porque se eu for pegar um pico de chuva, igual o que aconteceu lá em Minas, eu estava lotado de obra em Minas, inclusive obra para VEG, e todo mundo atrasou aqueles contratos, todos os EPCistas, aquela obra teve que ser aditivada, porque o prazo de obra não era ruim, era péssimo, era o pior que dava, era o limite do tempo mínimo que dava para executar a obra. Só que em 60 dias, você pegar 45 dias de chuva em dias úteis, impossível executar. Impossível executar. Porque a obra ela começa com pouco colaborador, bate um pico no meio da obra, depois ela vem diminuindo. Se esse pico de colaborador for dentro do pico do mapa de chuva, fodeu. Você vai ficar com o canteiro cheio de gente parada. Aí você imagina, você pagando a folha, encargo, custo de hospedagem, alimentação, etc. Quebra. Quebra. 45 dias, quebra. Se você não tiver um player do teu lado que é compassivo com essa situação, que te apoia e fala, não, eu entendo o teu problema, vamos aditivar aqui o contrato e tal. Cara, é teu dinheiro. Outro ponto, informações do local. Informações do local. Informações, que tipo de informações? KMZ. Está perto da cidade? Porque a gente já pegou obra com 30 e poucos quilômetros do alojamento, 40 quilômetros do alojamento. E o alojamento numa cidadezinha que não tinha restaurante para eu contratar refeição. Tinha que contratar empregada para trabalhar todos os turnos, para que ela fizesse a refeição da galera. Numa cidade de 3 mil habitantes. Por quê? A gente não se atentou às informações do local. Por que eu estou falando isso para quem é vendedor? Porque o vendedor tem que ter ânsia para vender usina de grande porte. Ele tem que conhecer o projeto, para ele trazer venda boa para dentro de casa, orçamento bom para dentro de casa. Se o vendedor já consegue filtrar isso que eu estou falando aqui no ponto 1, já está maravilhoso. Ele já vai inibir uma porrada de problema que a empresa pode ter e ele vai sair na frente da concorrência, porque ele vai ser o único que vai levantar para os clientes os problemas daquela obra. Estratégia de suplementação. Né? Isso entra muito com o prazo do contrato, que eu estava falando lá em cima. Então, se eu sei o prazo do contrato, como que eu vou suprimentar essa obra? Ah, o cara está um parecer de acesso já emitido, tal, que tem tal módulo e não tem no Brasil. Eu consigo trazer esse módulo para cá? Eu consigo comprar lá fora? Fabrica ainda esse módulo que foi emitido esse parecer? Então, a estratégia de suplementação de uma obra desse tamanho é brutal. Porque você não é brutal de um monte de gente, mas a gente que entende fiscalmente, porque senão você vai acabar comprando sem fazer industrialização como kit, vai industrializar às vezes em canteiro ou não, nem vai industrializar, vai comprar e revender para o cliente e não está considerando, por exemplo, substituição tributária. Está fazendo uma obra no Mato Grosso comprando transformador de Minas. E aí? Quem paga a conta da substituição tributária? Nós, que é tonto, né? Nós somos trouxa quando a gente vende errado. Porque é a nossa margem que vai. Eu duvido que a gente consegue chegar no cliente e falar, cara, ó, então, não considerei a substituição tributária, comprei o transformador lá em Minas, você paga. Não tem quem chega e fala isso para o cliente. Se fala isso para o cliente mata você. Fala, cara, você está louco? Então, a estratégia de suplementação é para a gente ter certeza que aquela obra vai ser execuível dentro dos prazos do contrato, com o histograma de pessoas, hora-máquina, e os equipamentos em canteiro. Tá? E, por fim, quais são as informações que o cliente quer? Né? RFP, ou RFQ, é Request for Quotation, ou Request for Proposal. É requisição de proposta. É o cliente abrindo um edital privado e falando, ó, eu quero comprar isso aqui. Eu quero comprar isso aqui. Aí, ali está a descrição. Quantos dias ele quer para executar a obra, que painel que ele quer, que inversor que ele quer, que CFTV que ele quer, que tipo de segurança que ele quer, que tipo de fundação que ele quer na usina. E isso é o melhor dos mundos. Porque daí você consegue orçar com base no que está na requisição de compra. Se tiver desvio no executivo, você consegue aditivar. Então é mais seguro. Só que isso é só cliente de grande porte. O cliente prosumidor, que é o cliente mais leigo, que é o cliente que vai comprar a usina para consumir a energia gerada, é a gente que estipula quais são as informações do projeto, qual é o escopo da obra. Ou seja, a bola cai no nosso pé e é a gente que determina. Então o risco é muito maior. Porque se a gente determinar errado, escopar errado, aceitar errado as informações do escopo da obra ou da execução da obra, a gente vai ser tonto mais uma vez. Porque a gente vai ter que pagar o preço disso. Isso aqui é informação do local. Provavelmente, o que aconteceu aqui? Não foi analisado topologia do terreno, não foi levantado um projeto de terraplanagem e drenagem,
dessa usina e foi sendo executada. Chegou num ponto que a usina estava começando a ir para a parte de colocar a estrutura do tracker e tal, para depois colocar módulo. O módulo já estava ali posicionado, né? Começou a vir as chuvas torrenciais, né? Essas chuvas de grande volume. Tá aí, ó, o tamanho da erosão. Tem uma foto, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não, não tem. Tem uma foto que tem um cara numa vala dessa obra aqui, e a vala chega aqui, assim, no peito dele, tipo 1,20 m, 1,30 m de erosão. Cara, para chegar num ponto desse nível de erosão, era muito simples você ter visto o projeto de drenagem e terraplanagem dessa obra. Você não precisa nem ter feito o projeto de terraplanagem e drenagem. Se um geólogo olhar e bater o olho no terreno, ele fala, cara, só de ver os entornos da obra aqui, onde passa água, tal, pelo próprio satélite, ele já fala, essa obra aqui tem que fazer terraplanagem, tem que fazer vala de drenagem e tem que já fazer o orçamento antes de eu fazer o contrato. Ó, atolou a Bobcat. Essas aqui é nossa, tá? A de cima ali, essa daqui, né? Essa é a foto nossa, de obra nossa. Isso aqui é obra nossa. Aí você tem que trazer um trator para tirar o Bobcat. Cagada de time interno, quer ir lá pegar o lugar de onde vai ser o ponto de injeção, né? Pegar a coordenada, né, do ponto de injeção. Aí encheu a caminhonete dos tuchos, das folhinhas e tal, fundiu o motor. E aqui, isso aqui, cara, isso aqui acontecia todo dia com essas logísticas lá para o Mato Grosso, lá para o Xingu. Todo dia. Todo dia. O cara falava, 2 vezes atolado, uma na ida, uma na volta. Pelo menos uma. Se for muita sorte, eu vou atolar uma vez só. Os caminhoneiros falavam para a gente. Agora, beleza. Entendi. A obra é para mim. Vi o mapa de chuva, vi a logística, vi o prazo, vi o esquema de suplementação que o cliente quer, já tenho as informações aqui do escopo de obra alinhado com o cliente. Agora eu vou orçar. Não dá para orçar antes. Ó, cliente, é 5 milhões, né, por mega, 4 milhões por mega. Tem gente que adora chegar para o cliente e falar isso, porque o cliente quer um número rápido, né? Ele quer um negócio assim, ó, papum. Mas não é tão assim. Orçamento do EPC. Primeiro ponto, planejamento. Galera, planejamento de obra não é tão complexo quanto se parece, mas é importante que a gente tenha pessoas dentro da nossa empresa com capacidade de planejamento. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque são várias etapas para a gente poder concluir um projeto desse. Primeiro de tudo, aprovação de projeto executivo, né? Isso para quando já tem parecer de acesso, senão, um passo atrás. Emissão do parecer de acesso, orçamento de conexão. Estou com orçamento de conexão? Estou com o escopo da obra? Estou com tudo certinho? Como vai ser o planejamento dessa obra? Né? Como vai ser o cronograma dessa obra, que é o que nós vamos passar depois dessas ferramentas aqui com vocês, né? O cronograma nada mais é, quando tem que acontecer o quê? Né? Ou seja, primeiro projeto, quanto tempo eu posso ficar nas atividades de projeto até aprovar? Mobilização para o canteiro, quanto tempo eu demoro para mobilizar o canteiro e começar as atividades de cercamento, depois marcação das estacas, depois cravação das estacas, montagem da estrutura, abertura de vala, fechamento de vala, passagem de cabo, conexão de módulo. Eu tenho esse cronograma? Porque a partir desse cronograma, eu vou entender o que está ali embaixo, o histograma, né? Que nada mais é do que eu traduzir o cronograma do quando tem que acontecer para os recursos. Então, quantas pessoas eu tenho que ter em cada etapa da obra? Quem vai fazer essas etapas? O administrativo disso, como vai ser? Vão ficar onde? Vão se hospedar onde? Vão comer o quê? Vai limpar o alojamento que jeito? Né? Então, tudo isso aqui é histograma, tá, galera? A máquina, quando eu vou usar a máquina? Quem tem máquina na região? A máquina vai vir da onde? Né? Então, tudo isso aqui vai aparecer dentro do histograma, alinhado com o cronograma ali em cima. E a gente vai fazer até análise de terraplanagem e drenagem, para não acontecer aquelas cagadas lá. Hoje a gente faz o que a gente chama de pré-projeto, né, de terraplanagem e drenagem, ou seja, chega uma obra, a gente joga num software para entender qual é a necessidade mínima ali, ou grosseiramente, corte-aterro. O que eu tenho de desnível acima de 10%, porque nenhum fabricante... Alguns aceitam 15% de inclinação, mas a maioria é até 10% de inclinação. Tudo que tem mais de 10% de inclinação, corta e aterra. Isso é uma maneira mais fácil de você conseguir, pelo menos, ter uma previsão. Claro que depois, lá na prática, todo mundo vai tentar reduzir, né, esse escopo de corte e aterro. Porque você ficar tirando terra e colocando em outro lugar, ou se não tiver como aterrar, levar essa terra para um lugar com destinação ambiental correta, caríssimo, caríssimo.
Então, terraplanagem e drenagem não só quebra a empresa, como dificulta os trabalhos em campo. Porque se você não cotou corretamente ou se arriscou demais naquela obra, você vai perder tempo na terraplanagem e não vai conseguir passar para as outras atividades. Não vai passar para a cravação, não vai conseguir montar a estrutura, não vai pôr módulo, não vai acabar a obra. Então, muitos cronogramas, multas de atraso, etc., não acontecem porque o cara não conseguiu montar a estrutura no prazo. Ele não conseguiu preparar o terreno. Próximo passo. Pega uma empresa parceira que consiga fazer pelo menos uma análise preliminar para vocês, sem custo, igual a gente está falando aqui. Entendeu? Pelo menos para vocês não trazerem todo o risco para vocês. Porque o cliente vai querer ver uma prévia disso. Ou vocês já viram alguém que vai construir uma casa e fala assim, não, o telhado nós vê depois nós vemos quando nós vamos gastar nisso aí. Não tem, cara. Ninguém faz isso. Pelo menos então o cara quer ter uma prévia. Vou mostrar o orçamento completo de uma usina de 3 mega para vocês. Vocês vão entender que é muito item para cotar. E você vai precisar ter um time gigante para cotar tudo. Então, conforme você vai montando as suas composições, obra a obra, e vai melhorando e refinando essas composições, com o tempo você consegue fazer orçamentos mais rápidos e mais assertivos, com menos risco. Porque daí toda obra você vai trazendo lição aprendida. Putz, gastamos mais na vala. Por quê? Por que gastamos mais na vala? Ah, porque o PAD está mais caro. Não, é o PAD que está mais caro ou é uma exigência daquele local, daquele tipo de solo, que eu tive que colocar um duto diferente? Então, eu consigo analisar critério de engenharia para a tomada de decisão da composição de custo com base em usinas passadas e com base no escopo da obra. Né? E aí, por fim, galera, a gestão do EPC. Né? Qual o squad de gestão? Qual o time que gerencia esse contrato? Como que é a gestão desse canteiro de obras? Né? Como que é o time de campo? Como que eu formo esse time de campo? Como que é a construção desse time de campo? A gestão dos projetos, né, dos projetos executivos, da execução, né, dos cronogramas, dos acessórios, né, e ferramentas de planejamento, qualidade, saúde, segurança e meio ambiente e comissionamento. Né? Então, ou seja, por fim, a gente tem como que a gente gerencia, né, um contrato de grande porte. Tá? Então, galera, primeiro de tudo, o squad de gestão. Tá? A gente tem um gestor de operação, né, ou gestor de engenharia, aí depois cada empresa pode entender as atribuições de cargo e colocar ali a alta liderança da engenharia. Tá? Então, ali é o líder máximo da engenharia que você tem. Abaixo, a gente tem o gestor do contrato. Né? Muita gente chama aí de project manager, né? O gestor do projeto. Tá? É o gestor do contrato. Abaixo, a gente tem um coordenador de projeto, que faz o link com o time de projetos, projeto executivo. Né? Um analista financeiro, que vai fazer o link com toda a parte de fluxo de caixa, pagamento das obras e conciliação, nota fiscal e etc. A gente tem o coordenador de engenharia, ali dentro, também um coordenador de engenharia, que vai equalizar toda essa sistemática entre o que está no planejamento, o que está no contrato, o que está no fluxo de caixa, alinhado com o que está sendo feito de projetos. Né? A gente tem um analista de suprimentos, que é a pessoa que vai ser responsável por derivar todas as compras, negociar com os principais fornecedores e garantir que os recursos estão em alinhamento com o que está lá naquele histograma. Né? Analista de gente e gestão, que é a estrutura daí de recursos humanos, que vai garantir tanto o administrativo de obra quanto as contratações em campo. Né? E o analista de planejamento, que vai estar todo momento avaliando o cronograma. Estamos dentro do prazo, estamos antecipados, estamos atrasados, plano de ação para reverter quando está atrasado. O mais normal é você estar atrasado, né? Não é de você estar adiantado. Muito difícil você estar adiantado numa obra de grande porte, mas o mais comum é estar atrasado. Então, está atrasado? Plano de ação. Como que a gente vai reverter esses atrasos sistêmicos, né? E aqui, lista de projeto. Né? Marcelo, quais são os projetos executivos que vocês fazem? Aqui está sem complementar, tá? Então, desde cerca e portão, estaca do tracker, tabela de coordenada, layout geral da planta, a planta do canteiro de obra, né? Terraplanagem, o layout, né, da terraplanagem, o diagrama unifilar. Então, a gente vem trabalhando todos os projetos executivos. Aqui, né, a data de previsão de entrega, o status dele, né, com o cliente, né, de aprovação ou não. Tá? E aqui a importância, né, ABC, curva ABC. O A eu preciso fazer primeiro, porque eu faço ele, aprovo e já começo as atividades de canteiro, enquanto eu venho executando as outras atividades de projeto executivo. Tá? E aqui, né, como a gente falou, montagem e organização de canteiro, isso é muito importante para agilidade, né, depois da obra também. Isso aqui é uma obra aqui no Paraná, isso aqui é Luanda, né? Ali também está o refeitório. E aí, por fim, procedimento de comissionamento. Muita gente
sabe o que é comissionamento aqui, tem muita gente que não faz comissionamento. Comissionamento é uma norma, é uma obrigação, é uma necessidade que a gente tem, e isso é um diferencial que eu vejo muitas vezes nas empresas de EPC de grande porte, porque elas têm, ela tem não só a documentação para seguir o comissionamento, mas ela tem o ferramental, e ela tem equipe qualificada e treinada para a execução dessas medições de parâmetros em campo, né? Então, aqui é uma lista de procedimento, daí tem 40 páginas essa lista de procedimento, que vai, né, desde a documentação, responsabilidades, as condições gerais, né, para a realização dos testes, né, e do comissionamento em geral, estrutura e organização do plano, o plano de comissionamento em si, ou seja, cada uma das etapas que eu tenho que comissionar, e aí infraestrutura, sistemas de monitoramento e os testes específicos, né, para que depois, finalizada a obra, vou fazer a ativação dessa usina, eu preciso ter realizado todos os ensaios, todo o comissionamento, para ter certeza que eu estou entregando um ativo de qualidade em conformidade para o nosso cliente final. Aí aqui é a gente instalando o último módulo de uma usina, é que teve que transferir para PDF, mas era um videozinho simples, de drone, pegando a usina ali e o pessoal instalando o último módulo da obra. E aqui o time comemorando o avanço das obras aí, a gente, naquele mês, de 100% que a gente tinha que fazer naquele mês, o time fez 124%. Então, o pessoal fez uma comemoração ali no canteiro, né? E aí, aqui a obra finalizada de fato. Tá? Então, galera, eu queria passar esse overview para vocês, porque muita gente fala de palestra de venda e fica falando de técnica de venda, persuasão e a puta que pariu. Usina de grande porte não tem nada disso. Quantas vezes a gente usou persuasão para um cliente? Nunca. Quantas vezes a pressão nossa, gatilho de urgência, etc., funcionou? Nunca. Mas a gente sempre funcionou tecnicamente. Sempre o cliente falou, cara, eu entendo o teu valor, e isso a gente, por várias vezes, a gente conseguiu fechar projetos mais caro que a nossa concorrência. Maioria das vezes. Na verdade, que todas as vezes, a gente estava mais caro que os nossos concorrentes. Não o mais caro, mas mais caro que vários concorrentes na mesa. Nunca foi a proposta mais barata na mesa, e nem tem o objetivo de tentar ser. Eu quero ser a mais competitiva, a mais eficiente, a que vai gerar uma usina de qualidade para o cliente, porque a gente está falando de LCOE, e não de CAPEX. Usina de grande porte é geração de energia, não é quanto mais barato ela custa, melhor. É quanto mais ela produz, quanto mais qualidade, menos OIM, mais solidez eu tenho no meu ativo. Tá? E aqui são os clientes que a gente tem, alguns dos clientes que a gente tem na nossa carteira e que a gente atende, né? Sempre focado em multinacional, clientes com recompra e comercializadores do setor de energia. E, galera, eu fecho a minha palestra, já quero pedir para o Fábio. Fabinho, cadê você? Eu fecho a minha palestra com essa frase, que para mim é um pouco do que eu quis traduzir aqui na minha palestra para vocês, né? Que basicamente a maturidade é o resultado de aprender com o sucesso e com os erros. Em outras experiências, em outras palavras, aprender com a experiência. Então, eu quis trazer um pouco da nossa experiência aqui na Bono, sobre venda de grandes usinas, para que vocês errem o mínimo possível, falhem o mínimo possível e não tentem trilhar sozinho essa jornada. Tem empresas como a gente que está aqui para ajudar a pavimentar o sucesso de vocês. A gente desbravou muito mato nas usinas GPC desde 2019, a gente já tem usina de mega conectada, então a gente está errando desde 2019. Né? Então eu quis trazer um pouco dessa nossa experiência aqui, compartilhar isso com vocês. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui o @ do meu Instagram, quem puder acessa, me segue. Quem tirou foto, compartilha a foto, marca a SunHub, marca o meu Instagram também, por favor, para ajudar a divulgar, né? Eu preciso vender também, né? Vou pagar esse evento aqui. Dinheiro de patrocinador, mais as vendas que vocês vão comprar com a gente depois. Galera, muito obrigado.